Bem, voltamos com mais um instante da Palavra de Deus e dessa vez nós estamos com a Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Você sabe o que está escrito lá? Bem-aventurado é aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Você já pensou nas bem-aventuranças da seguinte maneira? Que é bem-aventurados que leem? Mateus capítulo 5 tem uma sequência das bem-aventuranças. No Sermão da Montanha, nós temos várias bem-aventuranças. E a partir de então, as Escrituras inúmeras vezes citam o termo bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que lê. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Uma série de bem-aventuranças. Mas nesse texto nós encontramos bem-aventurado os que guardam. No capítulo de número 22, bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. No entanto, 22:7, o texto sagrado diz: bem-aventurado os que guardam a profecia do livro. E no verso 1, no capítulo 1, no verso 3, bem-aventurados os que leem. Os que leem, os que guardam e os que ouvem. Agora, você tem noção do que é ser um bem-aventurado por ler a palavra de Deus? Hoje a gente percebe que um dos males que tem assolado a nossa sociedade é o fato de não ler e não conhecer, e muito menos guardar a profecia. Agora, como guardar se não ler, se não conhecer, se não ouvir a profecia? Então você pode concluir comigo que inúmeras pessoas têm deixado de ser um bem-aventurado por não ler, por não guardar, por não escutar e não guardar as profecias. Jesus, inúmeras vezes na sua fala, Jesus disse assim: não leste o que diz as Escrituras? Jesus combateu religiões. Jesus combateu costumes daquela época, dizendo para eles: vocês não leram. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Hoje um grande mal tem assolado a nossa sociedade é o fato de não conhecer as Escrituras. Inúmeras pessoas querem fazer uso da teologia e estudos bíblicos sem ler as Escrituras. Inúmeras pessoas hoje estão pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque acreditaram nas revistinhas. Porém, foram revistinhas escritas por homens que não leram a Bíblia. Inúmeras pessoas hoje têm crendices, inúmeras pessoas têm crenças em coisas que não estão escritas nas Escrituras, porque deixaram as Escrituras de lado. Falácias. Como, por exemplo, o dia e a vinda de Jesus, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. As pessoas esquecem que Jesus não tinha ressuscitado, não tinha sido glorificado. Muitas outras crendices que as pessoas trouxeram, isso já de tradição, e continuam guardando, sem perceber que hoje Jesus está glorificado, que Jesus morreu e ressuscitou, e hoje falamos de um Cristo ressurreto, de um Cristo divino, que foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, e que quando a gente diz que Jesus não tem poder para alguma coisa, está afetando a divindade do Salvador e cometendo um pecado seríssimo. As pessoas, elas não têm lido nas Escrituras. As Escrituras, ela está aí para nós lermos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve suas cartas, ele disse assim: quando essa carta tiver sido lida no meio dos Colossenses, que ela seja lida no meio dos Laodicenses. E a carta que eu escrevi aos Laodicenses, lede a vós também. Os